A paz do Senhor para todos. Amém. Louvado seja Deus, meus amados, por esta rica oportunidade que Ele nos concede. Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, para a nossa breve meditação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 3. Amém? Amém. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Podeis sentar. Meus amados, estamos na semana conhecida como uma Semana Santa, semana qual se celebra a morte e a ressurreição de Cristo. E foi pensando nesta semana que eu trouxe esse tema, a ressurreição. As igrejas genuinamente evangélicas, independentemente das diferenças doutrinárias, todas concordam que Jesus morreu crucificado, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. A igreja protestante e a igreja católica, ambos concordam que Jesus morreu crucificado, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso nós cremos, isso nós aprendemos desde a infância. Agora, porém, se você está evangelizando na rua, ou em qualquer lugar, e alguém vier perguntar a você alguma coisa a respeito da ressurreição, o que você diria? O que nós diríamos? Pois muitos vêm com perguntas difíceis para tentar nos desmoralizar. Porém, muitos vêm com perguntas porque tiveram curiosidade. E será que nós estamos prontos para responder algumas questões? Imagine que você está evangelizando na zona rural, na rua, no meio da feira, e alguém questiona, alguém comenta que a ressurreição de Jesus foi um mito. O que é que você responderia? O que é que você diria? O que é que eu diria se alguém questionasse e dissesse que a ressurreição foi um mito? Em primeiro lugar, essa teoria cai por terra. Porque como é que alguém teria coragem de morrer por um mito? E logo, este mito não teria credibilidade, pois um
você for observar no texto, Paulo não cita as mulheres. Ele cita primeiramente Cefas. E quem é Cefas? Pedro. Então, um mito inventado por mulheres não teria credibilidade. Então, cai por terra essa teoria de que a ressurreição de Jesus foi um mito. Mas existe uma outra teoria. Alguém pode chegar para você e dizer que Jesus ele não morreu, ele desmaiou. É possível que ele tivesse escapado da cruz, mas não teria escapado do mundo. Pois os executores romanos, eles eram profissionais em matar pessoas. Então eles sabiam exatamente quando alguém estava morto ou quando não estava. Mas embora que Jesus tivesse escapado da cruz do jeito que ele estava ferido, ele teria morrido no túmulo, ele não teria sobrevivido 32 horas, 36 horas no túmulo. Mas digamos que ele tivesse sobrevivido no túmulo, ele não teria forças para empurrar a pedra, ele não teria como passar pelos guardas, e mesmo que ele tivesse conseguido, tivesse escapado, sobrevivido na cruz, tivesse escapado do túmulo, se ele tivesse conseguido empurrar a pedra, se ele tivesse conseguido passar pelos guardas, quando ele se apresentasse aos discípulos, ele não era alguém adorado, ele era alguém que os discípulos estavam com pena dele e ia procurar ajuda médica. Então cai por terra essa teoria de que Jesus desmaiou. Pois os pregos que foi cravado em suas pernas, em seus braços, tinham aproximadamente 18 centímetros. Ele foi chicoteado de forma bruta. Nas pontas dos chicotes tinha um pedaço de ossos de metal que o homem batia saia arrancando couro. A lança que enfiaram no lado direito de Jesus. Então não tinha a menor chance dele ter sobrevivido. Ele, quando tivesse se apresentado aos discípulos, se ele tivesse desmaiado, tivesse conseguido sair dali, seria alguém ferido, machucado, todo arrebentado, e não alguém ao que os discípulos tivessem adorado. Mas, outra teoria, roubaram o corpo de Jesus. A primeira coisa que mandaram os soldados inventar, pagaram dinheiro para ele dizer que roubaram o corpo de Jesus. Mas se tivessem roubado o corpo de Jesus, primeiro os guardas teriam morrido, porque deixaram roubar o corpo de Jesus. As autoridades tinham mandado executar os guardas. E outro, como é que os discípulos iam lá com os guardas fortemente armados e roubar o corpo de Jesus? E como? E outra, como é que eles teriam coragem de morrer por um mito, por alguma mentira que eles estivessem inventando, eles tendo a chance de sobreviver, eles tendo a chance de preservar a sua vida? Por qual motivo eles iam ser torturados e muitas
de Jesus tinha sido roubado. Os discípulos foram no túmulo errado. Foram lá no túmulo errado e encontraram a túmulo vazio e disseram: não, ele ressuscitou. Aí as autoridades romanas, os guardas que estavam ali presentes, iam no túmulo correto, verdadeiro, não o corpo dele aqui. Aqui está o corpo. E esses discípulos poderiam ser presos por inventar mentira, falso testemunho. As autoridades teriam mostrado o corpo. Mas eles tiveram a alucinação. Tiveram a alucinação. Será mesmo? Vamos entender. Se eu chegar para qualquer um dos irmãos e disser que sonho bom nós tivemos, alguém dizer que eu estou bem da bola. Porque todos nós temos um sonho, mas cada um tem um sonho individual, mas não vamos sonhar a mesma coisa. Então, a alucinação, segundo a psicologia, é um evento que ocorre individualmente e não coletivamente. Todos podem ter alucinações, é verdade. Mas as experiências serão diferentes, ninguém vai contar a mesma coisa. E o que é que nós vemos aqui? O apóstolo Paulo, ele dizia no versículo 3, ele diz: por quê? Primeiramente vos entreguei o que recebi. Por que ele está dizendo primeiramente? Ele está dando prioridade ao que ele recebeu. Ou seja, o que ele recebeu? O Evangelho de Cristo, a boa nova da salvação. É uma prioridade do apóstolo Paulo. É o Evangelho. É anunciar o Cristo que foi morto e que ressuscitou. E ele diz que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E era uma coisa que o apóstolo Paulo priorizava também, era as Escrituras. Um homem que foi criado, instruído em toda a lei de Moisés, em todo o Antigo Testamento, conhecedor das sagradas letras, ele priorizava as Escrituras. Logo, foi aluno de Gamaliel, um mestre excelente na sua época. Então, Paulo ele priorizava citar as Escrituras. Por isso que as pessoas admiravam ele, porque ele pregava as Escrituras. Paulo não pregava outra coisa. Ele pregava somente as Escrituras. E no versículo 4 ele fala: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No versículo 3 ele fala que Cristo morreu segundo as Escrituras, pois desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, fala sobre Cristo. Isaías fala do sofrimento que Cristo passaria. E aí Paulo cita as Escrituras. E ele fala que foi, e no versículo 4, foi ressuscitado ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Porque nessa época já tinha alguns relatos escritos do que tinha acontecido com a vida de Cristo, do que tinha acontecido com o ministério de Cristo. Já tinha alguns
relatos escritos. E aí Paulo diz, e foi visto por Cefas e pelos doze. Agora preste atenção, Judas não estava nesse meio. Judas tinha se suicidado, se enforcou. Então quem eram os 12 que Paulo estava falando? Na verdade era uma maneira de se expressar. Era uma maneira dele falar com os discípulos, com os apóstolos. Vamos trazer para a nossa região os 7 coqueiros. Pode ter um só lá, mas todos é conhecido como os 7 coqueiros. Então poderia ter só um discípulo, mas é conhecido como os 7, os 12. Então, Paulo está dizendo, ele foi visto por Cefas, ele foi visto por Pedro e depois pelo doze. Então, tinha como eles terem tido a alucinação, eles têm a mesma coisa, a mesma imaginação, não tem como. Mas preste atenção, Paulo diz, no versículo 6, que foi visto e uma única vez por mais de 500 irmãos. Paulo não dá uma quantidade exata, ele diz que foi mais de 500. Pode ter sido 600, 700, pode ter sido 1000, 2000, é mais de 500. De uma vez só foi visto por mais de 500. E Paulo diz, na época, que a maioria ainda estava viva. Boa parte já tinha partido. Mas a maioria estava viva para testemunhar este fato, este relato. A maioria estava viva para testemunhar. E aí, no versículo 7, depois foi visto por Tiago. Preste atenção. Este Tiago que está aqui não é o apóstolo. Não é o apóstolo Tiago. Este Tiago que está aqui é o irmão do Senhor Jesus. Pois nós vemos em João capítulo 7, versículo 5, que ele não acreditava, ele e os demais irmãos de Jesus não acreditavam que ele era o Messias. E depois, Tiago vê ele, depois ele aparece Tiago, depois Jesus aparece Tiago, e nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, Tiago sendo o cabeça da igreja, sendo o líder da igreja. E tem uma das cartas escrita por Tiago. A carta que nós temos de Tiago não é o Tiago apóstolo ou discípulo, mas é o Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo. E Paulo cita aqui, no versículo 8, e por derradeiro de todos, foi visto, ele me apareceu. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, o carro de autorização para pegar os cristãos, para prender, e se for possível, matar os que reagissem, os que resistissem. No meio do caminho, Jesus lhe aparece. E Paulo diz que foi uma luz muito forte, que ele cai do cavalo e passa 3 dias cego. Os outros que estavam com Paulo, diz o texto que eles apenas ouviram a voz, mas não viram nada. E Paulo vê a glória de Cristo, de um Cristo ressuscitado, e não de um Cristo desmaiado, não de um corpo que foi roubado, mas um Cristo que ressuscitou. Então, qual é a explicação que Paulo teria que dar se Cristo aparecesse a ele? Não, estava todo machucado. Tinha como. Paulo está falando, Paulo fala de um Cristo ressuscitado, um Cristo glorioso, que vem com luz muito forte, no ponto de meio-dia. Imagina, meio-dia o sol já fica caminhando da vida. Imagina, 5 horas da tarde
escondo, quase não enxerga a pista. Glória. Agora imagine essa luz ser muito forte para derrubar o Paulo do cavalo. Eu sou. E ter cegado o Paulo por 3 dias. Oh, aleluia. Nós temos, meus amados, várias evidências externas, como os historiadores também não cristãos. Vamos primeiro falar de Lucas, que não era judeu, um historiador não judeu, que quando ele vai escrever o relato de Lucas, o relato do Evangelho, ele começa dizendo que fez uma profunda investigação. Em Atos capítulo 1, Lucas relata que Jesus passou 40 dias na terra. Quando nós vamos observar, Jesus apareceu por 12 vezes, foram 12 aparições de Jesus ressuscitado. Não foi de alguém machucado, arrebentado, pedindo ajuda, mas de alguém que onde chegava as pessoas o adoravam. Temos vários historiadores não cristãos, como Flávio José. Tácito era alguém que odiava o cristianismo. Teve o Talmud judeu, o livro de história judaica. Todos eles falam da morte e da ressurreição de Cristo. Tem vários argumentos, tem vários exemplos. Mas eu fiz esse pequeno resumo. Porque se eu fosse trazer tudo que os ímpios questionam, eu ia passar a noite toda aqui falando. Mas Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, comamos e bebamos e amanhã morremos. E Paulo diz: se a nossa esperança fosse só aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo ressuscitou. Por mais que alguém queira argumentar contra, por mais que alguém queira questionar, não tem como provar o contrário. Ele ressuscitou, foi visto pelos seus discípulos. Ele disse: foi dado todo o poder dos céus e da terra. Ele ressuscitou, subiu, está à destra de Deus e intercede por nós. Louvado seja Deus. Aleluia. Há várias controvérsias, vários debates. O debate é grande. Alguns vão até dizer que, na verdade, foi a fé dos discípulos que fizeram crer que Jesus ressuscitou. Mas quando nós vamos observar, os discípulos estavam com medo, trancados, temendo de Deus. Mas foi, na verdade, os sinais, foram as aparições que fizeram eles ter fé. Foi a aparição que fizeram eles ter coragem de anunciar, de pregar o Cristo ressuscitado, o Cristo glorioso, louvado seja Deus.